Saudações, boa gente que assiste. Sou William Silferluz apresentando o canal Alamore Space Lines. Neste vídeo, prosseguirei com o assunto, o tópico, trajetória editorial da Liga Extraordinária aqui no Brasil e fora do Brasil. No caso específico, eu havia mencionado no último vídeo desta série que havia abarcado tudo que eu queria já dizer sobre esse tópico nos vídeos dessa série. No entanto, vou refutar com o próprio ato de estar fazendo este vídeo retomando esse assunto, pelo simples fato de que esqueci alguns aspectos. Para tal, consideraremos então o volume 1 especificamente da Liga, para falar do primeiro pormenor. O volume 1, que é este aqui, em capa simples, a edição original. E saiu então o volume 2 aqui nesse 1898, que abarca o volume 1 e o volume 2 da Devir Editora, que saiu em 2019. E considerando também que no passado a Pandora lançou esse material aqui, essas 3 edições avulsas, lançando parcialmente as histórias da Liga Extraordinária em 2001, no caso as histórias parciais da Liga Extraordinária do volume 1, e a própria Devir, que bem antes de ter lançado esse material em 2019, já havia o lançado em 2003, nesta edição encadernada aqui. Além do que, em 2010, a Panini, como dito também nos outros vídeos, lançou a sua própria republicação deste material, volume 1. No entanto, algo que sempre me intrigou foi a ausência, ou melhor, foi a parcialidade das edições da Pandora Books e com relação aos trechos de personagens da Liga Extraordinária nas contracapas, ou nas quarta-capas, melhor dizendo, que basicamente agregava comentários de personagens da Liga Extraordinária acerca dos feitos acontecidos no volume 1, no final do volume 1. No caso, cartas do Robir, direcionado ao capitão Luftcaptain Morse, o Campion Bond em anotações do seu Memórias de um Agente Secreto Inglês, lançado em 1908, e apontamento do personagem chamado M, que não por acaso é um dos personagens centrais aqui deste volume 1. No entanto, além destes 3 personagens, fazendo comentários para outros personagens em trechos e também fazendo para si próprio alguns deles, tem 3 outros que ficaram faltando aqui, porque como as edições avulsas foram só 3, diferentemente do material que saiu lá fora de forma integral, que foram em 6, e nessas 6, todas as 6 continham essas contracapas com esses trechos. Estes 3 que eu citei e mais 3, pois eu nunca havia sabido antes quais eram os outros 3 personagens e seus respectivos trechos, seus respectivos comentários, e agora finalmente a gente descobre isso com essa edição portentosa e espetacular da Devir, que são o seguinte: ei-los aqui então corrigidos historicamente, ou melhor, esta lacuna tendo sido corrigida historicamente pela nossa devida editora aqui nesta edição de 2019. Portanto, esses personagens que faltavam nos materiais parciais eram Professor Selwyn Cavor, o primeiro-ministro Plantagenet Palliser e o próprio Henry Jekyll, que é um dos personagens da Liga Extraordinária de 1898.
Já com relação a um pormenor do volume 2 que eu havia me esquecido de mencionar, é o fato de que a versão simples da DC, que saiu em 2003 com uma capa ainda que invernizada, mas um cartãozinho bem mediano, a versão da Panini tinha orelha, coisa que o original não tem. Não deixa de ser interessante mencionar isso, porque tem essa brincadeira do Alan Moore e do Kevin O'Neill com relação às suas apresentações. Já na versão original, saiu, em vez de sair em orelha, saiu na quarta capa. Lembrando, evidentemente, que esse volume 2, já como eu mencionei, está elencado aqui também em 1898 de 2019, da Devir Editora. Já com relação ao Black Dossier, o dossiê negro, o pormenor que quero falar é acerca do óculos, a versão anatômica, a versão física do óculos de terceira dimensão, que complementam, que são itens necessários para o complemento com os quadrinhos finais. Esta é a versão da Devir e esta é a versão da DC, da America's Best Comics. Nesta minha versão de capa simples do mesmo título, o óculos se encontra lá dentro da capa, num cartão recortável. Eu não recortei isso para não ter a mínima possibilidade de danificar meu material, uma vez que eu tenho ele. Para quem não tem, aí tem que fazer, mas como eu tenho, para que ficar fazendo essa besteira? Numa das versões anteriores deste mesmo tópico, se lembram bem, caso tenham assistido, eu mencionei, eu parafraseei todos os títulos dos diversos gêneros textuais que acompanham o dossiê negro. No entanto, eu me esqueci de um que é a Tijuana Bible, ou o Catecismo, que não vou poder folhear, infelizmente, questão etária, que acompanha. No caso, a versão da Devir veio com esse material no meio dos, entre aspas, brindes, mas esse material aqui eu não sei como foi na edição regular, mas tomara que tenha vindo, porque esse material não é nada especial, ele faz parte da liga, portanto deve estar lá. Sendo que na minha versão importada de capa dura, o material, ou seja, esse Tijuana Bible, está lá no meio do capítulo Great Vast Craze Wide Forever, que foi traduzido aqui como A Vasta Loucura Eterna, se não me engano, a versão do dossiê negro, que mencionei inclusive nos diversos gêneros textuais lá do vídeo referente. Na versão capa simples, esse material está lá entre os capítulos de Trump, que é a história, a biografia do personagem Orlando, e entre a fortuna fundada da fada. O volume 4, A Tempestade, Tempest, segue o mesmo esquema com a anatomia do óculos. A versão da Devir e a versão original da America's Best Comics, não, essa aqui é da Knockabout e da Top Shelf, a melhor editora, as melhores editoras que poderiam acolher o Alan Moore e o Kevin O'Neill para sequência desta saga, que terminou aqui, infelizmente. Já com relação a determinado aspecto que eu havia esquecido, é a questão da tradução. Quem traduziu estas três versões, essas três avulsas que compõem o volume 1 da Pandora, foi uma entidade chamada Devil's Workshop, sendo que aqui
no registro deles não está mencionando especificamente a pessoa, mas apenas essa Divo Workshop. Mais informações corrigiremos. A tradução do volume 1 da Liga pela Devir de 2003 é do Leandro Luigi Del Manto, que também é o editor. A tradução da versão 2010 da Panini Editora é Fábio Fernandes e Fabiano Denardim. Marco Antônio Maia de Souza traduziu esta versão, volume 2 da Devir de 2004. Possivelmente essa mesma pessoa tem por nome Marquito Maia e é ele que também traduziu essa versão do Dossiê Negro da Devir. Já a versão portentosa da Devir, de 1898, que abarca o volume 1 e volume 2, tem por tradutores os já dois citados, Leandro Luigi Del Manto e Marquito Maia, e mais Flávio Peçanha Pinto. Marquito Maia traduziu todas as versões de Século, volume 3. O mesmo Marquito Maia executou tal serviço na trilogia Nemo. E João Paulo Martins traduziu A Tempestade em 2019 aqui pra gente, pela versão da Devir. Muito obrigado por assistir, eu te espero para o próximo vídeo e até breve. Lembrando que falarei dos brindes nas edições que virão, com relação às chamadas edições especiais.